Olá pessoal, estamos mais uma vez aí realizando nosso programa da Cruz Vermelha Brasileira, filial em Montenegro, aqui no JPTV News. Estamos com o Dr. Mário do Canto, vamos falar sobre hipertensão, uma doença aí que é bem popular, né? Muitas pessoas têm esse tipo de problema, hipertensão. Gostaria de saber explicar para os nossos amigos, doutor, o que é hipertensão. Bom, a hipertensão, que nem o Paulo falou, é muito frequente, né? A doença hipertensão arterial é em torno de 15% da população, aí a gente vai ter, talvez em Montenegro, em torno de 10 mil pessoas que têm hipertensão arterial, é muita gente. E é uma doença que leva a outras doenças, né? A hipertensão é um fator de risco importante para infarto, para derrame, que é o AVC, e para doenças cardíacas em geral, e cerebrovasculares, muito fator de risco muito alto para isso. O que é a hipertensão? Na verdade, vou falar primeiro então o que é a pressão arterial, né? Tá. Quando o nosso coração bombeia o sangue para o resto do corpo, ele sai pelas artérias. As artérias, a primeira é a aorta, depois se divide em várias artérias. As artérias, que eu falei num outro momento, são como caninhos, assim, canos que levam esse sangue. Então, essas artérias, a presença do sangue dentro da artéria forma uma pressão. Uma mangueira, se tem água dentro da mangueira, ela tem mais uma pressão, né? Então, é a pressão do líquido dentro do vaso, do cano. Isso é a pressão arterial. Quando essa pressão está muito alta, a gente chama de hipertensão. É como uma mangueira. Como é que a gente faz para aumentar a pressão dentro de uma mangueira? Aumenta o fluxo da torneira e aperta lá na ponta, vai aumentar a pressão dentro da mangueira. Então são esses dois fatores que aumentam a pressão. Tanto a força de bombeamento do coração, quanto o fechamento ou vasoconstrição das artérias lá na ponta. São os dois fatores principais que aumentam a pressão. Então quando está acima dos limites normais, que é em torno de 120 por 80 milímetros de mercúrio, a gente chama de hipertensão. Ultrapassando 12 por 8, já, quando a pessoa verificar a pressão arterial, o normal é 12 por 8. Exatamente. O normal é 12 por 8, que é o 120 por 80, né? Até 140 por 90 a gente chama de pressão normal alta, e acima de 140 por 90, daí é a doença hipertensão, né? Mas isso tem que ser verificado em momentos variados, certo, pessoal? Porque assim, ó, uma pessoa pode aumentar a sua pressão por qualquer estresse, por dor, por qualquer coisa que descarrega adrenalina no nosso corpo, aumenta a pressão. A adrenalina é um hormônio que aumenta a pressão. Então, se a pessoa tem uma dor, tá com um machucado, alguma coisa assim, ela vai aumentar a pressão por aquela resposta àquele estresse. Mas não quer dizer que ela tenha a doença hipertensão, né? A doença hipertensão é quando a pessoa está sempre com ela alta, né? Em momentos de calma, de tranquilidade, sem dor, ela continua alta, mesmo que ela não perceba. E isso é um fator importante. Hipertensão geralmente não dá sintomas, certo, pessoal? Então, a pessoa que está com a pressão sempre alta, mesmo sem nenhuma dor, essa é realmente daí a hipertensão verdadeira. Tá. Para a gente ter cuidado para não elevar muito a pressão, tenho uma dúvida assim, para nós mantermos pressão normal. São vários fatores. Tem vários fatores, exatamente. Atividade física. Os fatores que levam à hipertensão são muitos, certo, pessoal? Não tem uma causa específica. Não é, por exemplo, que nem o enfisema pulmonar que causa pelo cigarro, né? Não é que nem uma infecção que tem uma bactéria que causa. A hipertensão são vários fatores. É mais ou menos como a diabetes, né? O diabetes tem vários fatores associados que vão levar a ela, né? Então a hipertensão a gente tem o fator genético, né? Se o meu pai e minha mãe é hipertenso, eu tenho mais tendência. O consumo de sal excessivo, porque o sal acaba aumentando a quantidade de líquido dentro da artéria, então aumenta a pressão, né? O estresse emocional, né? A gente tem trabalhos que mostram que a pessoa que com crises de raiva, de brabeza, irritação, ela descarrega muito mais adrenalina no sangue e ela vai ter uma tendência maior a ter, além de hipertensão, problemas cardíacos. Interessante. Né? E alimentação com gordura, todos os outros fatores que a gente tem falado aí do diabetes, colesterol, também influenciam na pressão alta, né? Mas a pressão tem muito a ver com esses dois fatores, que é o sal excessivo, que o brasileiro come muito sal, né? E o estresse psicológico que gera aquela ansiedade e a irritação que vai aumentar a adrenalina. São fatores importantes. Tá. Doutor, assim, os sintomas, geralmente a gente
Um dos sintomas que a gente conhece é a dor na nuca, né? Pessoal, Popularmente, mas tem mais sintomas. Não, na verdade isso é um mito, tá? É um mito? É um mito. Tem trabalhos científicos já amplos que mostram o seguinte: a hipertensão em si não dá sintoma, tá? É uma doença igual a diabetes silenciosa. Hipertensão só vai dar sintomas quando tiver, de verdade, quando tiver lesões em órgão-alvo. Ou seja, se eu tenho um infarto, eu vou ter o sintoma do infarto, não da hipertensão. Se eu tenho um AVC, eu vou ter o sintoma do AVC, não da hipertensão, certo? O que acontece? A gente chama de desvio estatístico, né? Se eu nunca meço a pressão, só vou medir a pressão quando eu estou com uma dor, eu vou pegar ela alta, né? Mas na verdade não é a causa daquela dor, não é a hipertensão. Se eu tivesse medido a pressão fora do momento de dor, também estaria alta, né? Mas justamente a gente não se preocupa em medir a pressão quando está tranquilo, então a gente não percebe que está com alta. Então a gente é uma coisa, digamos assim, de estatística, né? A gente vai medir a pressão só quando está com dor, então acha que a dor é da pressão, mas não, é o contrário, né? A pressão alta, a hipertensão não dá sintomas, certo, pessoal? Tem muita gente aí com 18 por 12 e não sente nada, certo? Tem outros que estão com 15 e sente mal, mas sente mal por outro motivo, né? Agora, assim, ó, se eu tô essa dor da nuca é muito comum de cefaleia tensional. Se eu estou muito tenso, nervoso, com dor muscular, eu vou ter dor. Você lembra que eu falei antes que a dor aumenta a pressão? Então aí é o contrário, não é que a pressão alta causa dor, a dor que aumenta a pressão. Né? A hipertensão é silenciosa, pessoal. Então é importante tirar essas dúvidas. Não, é importante mesmo, porque eu tive uma paciente que ela só tomava remédio para pressão alta quando tinha dor de cabeça. E quando ela não tinha dor de cabeça, ela achava que não precisava tomar. É um absurdo, né, pessoal? Então na realidade, ela estava já com pressão alta. Exatamente. E não tinha conhecimento. Então tá. Então, para finalizar nosso programa, vamos falar sobre o que a Cruz Vermelha pode realizar no nosso município futuramente. Pode colaborar com a minimização de desastres aí, né? Poderíamos realizar assistência humanitária, orientações às comunidades como portadores de necessidades especiais em área de risco, participação em parceria com as defesas civil do município, quando tiver uma defesa civil organizada, aí vamos apoiá-los, realizando simulados durante o dia, à noite, capacitação de voluntários e avaliação de necessidades em cenários remotos. Isso que a Cruz Vermelha pode colaborar futuramente em nosso município aí. Obrigado, doutor, por mais essa colaboração no programa. Boa tarde a todos.